Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença de hoje é a de um especialista, Natalino Moraes, gestor de comunicação colaborativa, e nós vamos conversar com ele para adentrarmos mais esse assunto, que é um assunto, de uma certa maneira, ainda incipiente na cultura corporativa. Natalino, você já esteve aqui no Presença, na época você cuidava muito da publicidade, mas você era um premiado publicitário, mas de uma área mais convencional da publicidade, aquela publicidade clássica. Depois você começou a se reposicionar e se reinventar, e eu acho que numa medida que você começou a observar mais as demandas de comunicação da empresa, você começou a modelar outros tipos de soluções, foi isso? Isso. Legal estar aqui mais uma vez, grato pela presença. Eu que agradeço a sua presença, Natal. E é isso, né? Nós temos que transformar. Sempre estudar, buscar transformação é uma necessidade, tanto para o profissional como para o empreendedor. E a marca. A marca, nós vemos, o publicitário, eu estive, foram mais de 20 anos como publicitário e necessitei os estudos me levaram a estar... E a própria história, né? A própria história fez com que todos precisassem se reinventar, se transformar. Então hoje eu estou me posicionando num campo onde era um caminho, né? De estudar, de quem estudou, de quem gostava mesmo da comunicação, estudar, chegar na essência de uma marca. Uhum. E aí você nos traz aí você começa a, digamos assim, a estudar o impacto da transformação digital na comunicação. E como é que você resolve essas novas demandas que se colocam a partir daí? Sim, eu estou com a missão de que começa lá em 1999, com o conceito de responsabilidade social. Isso. Tá certo? Uhum. E isso vem ao longo do tempo. Eu continuei com o trabalho de redação, criação publicitária, as agências continuaram naquele modelo, e eu continuei estudando, né? Houve um ensaio sobre isso com a Covid, a transformação digital, a cultura na empresa. Hoje nós vemos a comunicação de impacto social sendo necessária. E nós vemos os gestores, pessoas responsáveis, mesmo MEI, né, uma pessoa, um empreendedor hoje, sim, ele nascendo com um sentimento de querer algo maior. Ter não só o lucro como resultado, né? E sabendo que todo fruto de uma empresa, o fruto de uma árvore, ele se dá pela transformação, né? Ele começa ali verde, vai lá para ficar maduro. Então, pela transformação. Mas nesse caso, que transformações se propõe, Natal? A transformação cultural é necessário. Da empresa para fora ou da empresa para dentro? Toda transformação verdadeira, ela é de dentro para fora. Não tem como. Ela começa internamente. Começa na cultura do colaborador, então? Na cultura do colaborador e na cultura do líder. O líder é o exemplo para que o colaborador veja nele essa possibilidade verdadeira para fazer parte de algo maior. Tá certo? Acontecem movimentos hoje no mundo, o empresariado sabe disso, de demissão silenciosa. Os Estados Unidos, por exemplo, são milhões de pessoas pedindo demissão de uma hora para outra, cansados de um modelo arcaico de empresa. Então, é uma necessidade que abram os olhos para a comunicação alinhada à gestão ágil e à transformação digital. A comunicação, ela é um fator, não só ela, mas ela, como por ser a comunicação, né, ela é determinante, ela auxilia isso. E com outras ferramentas a gente está aí para poder ter propostas
para auxiliar nessa transformação cultural, que é necessária e a gente sabe que não é fácil, né? Agora, você mencionou uma metodologia ágil, e tem características essa metodologia? Como é que é essa metodologia? Olha, isso... Ou isso é um comportamento? É um comportamento. Ele começou com os colegas dos softwares, né? Assim, não quero tirar isso deles. Sim. E aí nós fomos adequando. E hoje na gestão administrativa, hoje no seu negócio, da comunicação, por exemplo, eu posso ser ágil. E eu hoje trabalho com 3 pilares para isso, tá certo? Um estudo que clareia a situação, tá certo? O exame, para a gente saber se está certo, do que está acontecendo, e a transformação necessária para fazer. Tudo isso precisa ser de forma a aceitar a transformação e estar pronto para a transformação, tá certo? Que independentemente elas virão. Então tem que ser flexível, tem que ser rápido e tem que ser contínua. Nós temos que entender que a transformação, vou transformar e pronto. Não. O estado de transformação é contínuo. É um processo, né? É um processo contínuo, virtuoso, né? Então você veja bem que legal, é virtuoso. Ele passa a ser, então, uma coisa, um método, um querer do gestor para que isso sai lá do líder e vai lá dessa hierarquia toda. Dessa hierarquia toda, tá certo? Então, isso já é uma prática no mundo. Você pode examinar empresas alemãs, por exemplo. O salário, por exemplo, numa empresa Volkswagen lá na Alemanha, o salário do presidente só podia ser 10 vezes maior do que o do faxineiro. Isso já 50 anos atrás, já era assim. Isso já era uma premissa desses movimentos, né? Então, isso está acontecendo assim. Só é bom se for bom para todos. Então, a empresa hoje, ela trabalha já estão trabalhando. As multinacionais, as grandes empresas, as grandes marcas, elas estão trabalhando hoje no mercado colaborativo e não mais no mercado competitivo. Isso inclui a relação empresa com empresa? Porque isso que você está falando é fácil compreender quando você fala de mobilizar o quadro de associados, de colaboradores, né? Entender que o que se chamaria antes de empregado é capital humano e como motivá-los. Então, mas isso, e na relação com a outra empresa? E a questão da concorrência aí, como é que fica? Então, a colaboração com fatores como enchentes, doenças. Vimos que a concorrência para. Você começa a ter que colaborar. Tá certo? Sim. Foi visto isso, na Covid isso ficou claro. Identificar, digamos, cadeias comuns de suprimento, né? Cadeias de suprimento, você passa a olhar olhar ao lado seu de uma maneira diferente. Mas só que primeiro você tem que olhar para dentro, para dentro de você. Começa a olhar primeiro para você mesmo. O líder olha para ele primeiro. Aí ele vai olhar para a empresa dele. Isso pode ser 1, pode ser 2, pode ser 40, 400, 4.000. Tá certo? E a comunicação interna, ela pode ser a partir de um e-mail, de uma mensagem de WhatsApp, de um mural na cozinha, do bom dia, de um cumprimento de mão, de um tratamento melhor. Mas você diria então que isso é uma nova cultura organizacional que está em curso, que está sendo, digamos assim, assimilada por essas organizações que se reinventam, que se renovam, que estão atentas às transformações? Sim, hoje o processo de comunicação e o plano de comunicação para fazer lá o outdoor, a comunicação com o consumidor, o consumidor lá fora, o final, ele quer saber da sua comunicação, da matéria-prima até ele como é que é. Ele quer ver isso. E para ele ver isso, a comunicação tem que trazer a essência disso em todos esses processos, em todos esses caminhos. Não basta, eu sou bonitinho aqui no final. Não.
Entendi. Então, por isso que você fala por exemplo, de um binômio nessa nova cultura nessa nova cultura, né? Isso é uma transformação da cultura corporativa, né? Isso que é uma transformação da cultura corporativa tradicional. Aliás, essa cultura corporativa já está sendo sacudida há alguns anos por muitas transformações. Mas você está falando do binômio que envolve a visão criativa e a gestão colaborativa. Sim, a visão criativa hoje, ela é assim, fundamental, ela está na frente. Eu, por exemplo, era um criativo, né? Era um criativo lá da propaganda, ficava lá chamada na cozinha, da criação. Sempre tiveram os executivos na frente. Hoje eu estou aqui na frente, porque a visão criativa, a visão criativa, mas a colaboração é o que vai gerar inovação. Para se ter inovação, entendeu, Eustáquio? É necessário você ter o ambiente criativo, a colaboração. Aí você vai ter a inovação, que a inovação, ela é a prática da criatividade. Se você não tiver colaboração, vai ter então sabotação, vai ter sabotagem nesse processo. Aí você não vai conseguir praticar inovação. Você vai ter inovação tecnológica, você vai ter inovação em outros níveis, mas a nível de pessoal, de relacionamento, vou te dar um exemplo prático. Nós vimos isso assim, eu trabalho para marcas globais. Então, a gente vê facilmente um departamento sabotar o outro, porque o chefe aqui quer a vaga do outro. Ou então ele quer vender mais do que o outro. Então, como é que ele faz isso? Ainda se faz assim, mas viram que é melhor mudar, então está mudando. E você tem como é isso? Não, eu faço as vendas, baterem as metas de vendas com uma cultura de colaboração, em vez de uma cultura de competição, pura e simplesmente. Não que o competir, vamos dizer assim, o fair play, certo? Sim, entendi. O fair play não vai sempre existir. Mas é na cultura de... Você viu já aqueles... De vez em quando é mostrado aquele corredor que ele deixa de ganhar a corrida para mostrar para o outro que você ainda vai... A vitória é mais na frente. Ele não ganha a corrida ele acha que a vitória é do outro, o outro é que é merecedor. Já teve isso mostrado algumas vezes. Isso que é bonito. O ser humano, a capacidade de transformar, de fazer melhor, isso é de nós, seres humanos, nós podemos fazer isso. Então, muitas das vezes, a colaboração está implícita no funcionário, no colaborador, na empresa. Uma inovação que a empresa precisa pode vir de uma pessoa lá dentro. Não precisa vir do natalino, da agência de propaganda. Não. Se tiver um plano de comunicação, uma gestão colaborativa com uma visão criativa, todos os colaboradores ali poderão trazer novidades para os seus departamentos. Isso vai fazer com que a empresa seja mais produtiva, os resultados serão melhores, entendeu? E o consumidor também vai participar dessas inovações. Tá certo? Aí a comunicação vai ser chamada comunicação de impacto social positivo. Porque a comunidade também vai participar. É para esse lado que nós estamos indo. O resto, já viu aí, guerra, essas coisas não estão dando certo. Não está dando mais certo. Natal, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e a primeira abordagem que você traz para nós desse tema, que a gente espera que, muito mais do que o modismo, seja realmente uma nova cultura que virá a se sedimentar no mundo corporativo. Muito grato. Grato a você. Eu quero deixar a dialogosdigitais.com.br. Então, o pessoal está vendo aí no Caracteres. Joia. E dizer que isso está ao alcance de todos. Não é só o Natal, o mundo está com informação sobre isso. Nós estamos estudando. As pessoas que quiserem informação, compartilhar conhecimento, nós estamos à disposição, viu, Eustáquio? Legal. Grato a vocês. A presença hoje de Natalino de Moraes, que é expert nessa nova abordagem de gestão e de comunicação organizacional. Natalino é gestor de comunicação colaborativa. Até já. Presença. Oferecimento Aureum.
Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.